leite materno é o mais completo alimento para o recém-nascido. O aleitamento é também um fator de saúde para a mulher. Todavia, por vários motivos, nem sempre as mães conseguem amamentar seus bebês. É aí que entram os bancos de leite, salvando inúmeras vidas. Cidadania recebe hoje Miriam Oliveira, coordenadora da Rede Brasileira de Leite Humano, de Bancos de Leite Humano, para a região Centro-Oeste. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada. Miriam, desde quando foi implantada a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano? O primeiro banco de leite humano foi inaugurado no Brasil em 1943, né? E desde 1985, o Ministério da Saúde resolveu implantar essa estratégia como apoio e incentivo ao aleitamento materno para as mulheres e para os bebês e também de coleta de leite para as crianças internadas nas unidades neonatais. Nós já temos, então, no momento, 201 bancos de leite implantados no Brasil com a tecnologia da Fundação Oswaldo Cruz, certo? Certo. O que 202, atualmente. 202. Né? O que implica a implantação de um banco de leite? O Banco de Leite Humano, né, além de ser uma casa de apoio e incentivo ao aleitamento para todas as mulheres que querem amamentar os seus bebês, e nesse momento ela pode ter alguma dificuldade e precisa de apoio, ela também é um local onde a gente coleta e processa e distribui o leite materno com qualidade. Ou seja, não é apenas um local onde fica armazenado o leite, apenas um fornecimento, há também uma orientação. Há uma orientação. A nossa principal função é orientação dessas mulheres que querem amamentar. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente atendeu a 1 milhão de pessoas nessa rede de bancos de leite do Brasil. Em todas as regiões existem bancos de leite? Sim, nós estamos presentes em todos os estados nacionais. E o que é necessário para que seja implantada? A iniciativa do Ministério ou dos municípios? Na realidade, é uma parceria do município, Estado e Ministério da Saúde, colocando o banco de leite humano mais próximo da população, principalmente naqueles locais onde tem unidade neonatal, que atende aos bebês prematuros e baixos pesos que nascem no nosso país, que ainda é uma proporção muito grande. E essas crianças têm um risco muito grande de morrer. Então, eles recebendo o melhor alimento para eles têm maior chance de sobrevida. Para as mães que querem contribuir fornecendo leite para os bancos, qual é o caminho a seguir? Em realidade, ela pode entrar no site da Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, que é o www.redeblh.fiocruz.br, onde ela vai encontrar o endereço de 202 bancos de leite humano e mais 98 postos de coletas que existem no nosso país. Eu peço que você repita um pouquinho mais devagar. Tá. www.redeblh.fiocruz.br. Ali a mãe vai encontrar não só o endereço dos 202 bancos de leite humano no Brasil, como também informações e orientações necessárias. Isso, como ela coletar, como ela guardar esse leite, né? Como ela pode, até se ela tiver alguma dificuldade de amamentação, qual o procedimento que ela deve ter. Agora, Miriam, me chamou a atenção também o seguinte, que existe uma classificação dos leites lá que o banco, que cada um dos bancos faz, não sei se é a rede, uma classificação para que seja fornecido um determinado tipo de leite com a qualidade específica para as crianças. Explica um pouco isso para mim. Na realidade, quando a gente faz o controle de qualidade do leite, a gente faz alguns testes físico-químicos, aonde a gente vai conseguir determinar qual leite vai para um prematuro que está começando a alimentar, para um prematuro que está na fase de engorda, porque o leite materno ele tem diferentes frações, né? Conforme a mãe tira antes de dar o leite, antes dela amamentar o bebê dela ou depois, isso pode ter uma fração maior também de gordura. Então, esse bebezinho prematuro que nasceu, por exemplo, com 1.000 gramas, e ele já passou da sua fase crítica, ele precisa engordar para poder ir para casa. Então, o banco de leite tem condições de separar um leite que vai propiciar essa criança de engordar mais rápido. Agora, cada banco de leite deve funcionar bem próximo ou tem uma logística de distribuição para as UTIs neonatais, unidades semi-intensivas também, né? Sim, semi-intensiva também. Então, o ideal é que o banco de leite esteja localizado dentro de um hospital que tenha essas unidades. Agora, você me falou também um outro dado que me chamou a atenção, que no ano passado foram fornecidos 162 mil litros de leite para 160 mil crianças com um problema de aleitamento
digamos assim. E eu achei, poxa, apenas 1 litro para cada criança, mas você me explicou, eu queria que você... O que acontece? Nós temos bebês que tomam vários volumes. Pode ter um bebezinho que toma 1 ml, pode ter um outro que toma 10, pode ter outro aquele que toma prematuro 80. bem pequeno. O prematuro bem pequeno, de 500 gramas, por exemplo, ele começa tomando 1 ml de dieta, ou às vezes até menos. E aí, a função do banco de leite é apoiar também a mãe desse prematuro, para que, a partir do momento que ela e o bebê estejam bem, ela consiga amamentar o seu filho. Então, o banco de leite, ela está nessa situação de emergência. Então, às vezes, quando o bebê já precisa de um volume maior, vai ser o leite da própria mãe. E aí a gente vai estar fornecendo para uma outra criança. Agora, Miriam, tecnicamente, como funcionou essa passagem dos bancos de leite originais, dos bancos de leite no Brasil, nas cidades brasileiras, até que se transformasse numa rede de bancos de leite humano? Em 1998, foi tomada uma decisão pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz, que é onde está localizado o Centro de Referência Nacional, que toda essa rede que existe no Brasil iria se funcionar de forma conjunta, com todos eles trabalhando da mesma forma, seja em Manaus, no Amazonas, ou seja em Porto Alegre. Uma uniformização de procedimentos. Uniformização de conduta, de forma de trabalhar e de todos os procedimentos técnicos. E tem tudo isso à supervisão da Fundação Oswaldo Cruz. E a partir daí, a gente conseguiu melhorar a qualidade do produto que atinge ao bebê prematuro que precisa e também melhorar o atendimento à mulher que necessita de apoio. Como é que funciona o controle da quantidade existente de leite em cada um dos bancos? Você aqui em Brasília é capaz de ter esses dados? E saber em qual região, em qual cidade? Controle, a Fundação Oswaldo Cruz desenvolveu 2 sistemas, onde a gente tem um sistema de produção, que a gente consegue ver a produção toda nacional e local, e também existe um sistema chamado BLH Web, que é feito pelo DataSUS, né, do Ministério da Saúde, onde cada banco controla desde a coleta até a distribuição. Então, por meio online, em qualquer local do país, você consegue ver o que está acontecendo dentro daquele banco de leite humano. Agora, Miriam, já é possível avaliar quanto em termos de redução da mortalidade infantil foi possível através da criação dos bancos de leite? Sim, já porque desde que o Ministério da Saúde começou essa nova estratégia, que foi a partir de 85, né, de se reunir os bancos em rede, de qualificar os bancos, e houve uma crescente diminuição da mortalidade infantil no Brasil. Sendo que, nos últimos anos, a gente está dando um enfoque maior na região norte e nordeste, que ainda existe uma diferença grande da mortalidade. Então, para a gente é importante, por isso que nos novos projetos que foram feitos do Ministério, Amazônia Legal e Nordeste, para novas implantações de bancos de leite humano, que vão estar sendo implantados 17 novas unidades nessa região. Agora, essa tecnologia de rede de bancos de leite humano está sendo exportada pelo país, pelo nosso país, pelo Brasil, isso, para a África e agora recentemente para Cabo Verde. Isso. Em 2001, a rede de bancos de leite humano do Brasil foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma iniciativa que teve grande impacto na mortalidade infantil. Na redução redução da mortalidade infantil. E aí, só que o Brasil recebeu esse prêmio e também recebeu uma missão. Uma atribuição. Né? Uma atribuição da Organização Mundial de Saúde, que era divulgar esse trabalho para a América Latina e para a África. Né? Na América Latina, a gente já está presente em vários países, tá? Nós temos já 22 países que trabalham com a gente da mesma forma que a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, e agora chegamos em Cabo Verde, que foi montado o primeiro banco de leite humano, dia 1º de agosto, que funciona com transferência de tecnologia brasileira, através da Agência Brasileira de Cooperação, né? E que a gente, além de transferir os equipamentos, a gente também treina o pessoal e dá todo o suporte para que o país consiga montar a sua rede de bancos de leite. Miriam, se um prefeito de um determinado município resolve ir lá implantar um banco de leite humano, como é que ele deve proceder? O primeiro procedimento dele, ele é entrar em contato com a Fundação Oswaldo Cruz, tá? Através da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que nós daremos todo o suporte técnico para ele, em questão de área, quais os equipamentos que ele vai necessitar,
quais os profissionais que ele vai colocar para trabalhar dentro desse banco e, a partir daí, ele fazer um projeto para poder conseguir montar o banco. E qual o valor necessário, quanto de recurso financeiro é necessário para montar um banco de leite humano? Com cerca de R$60 mil, um prefeito consegue montar um banco de leite para atender um pequeno município aqui no país. E esses recursos vêm apenas do município ou ele pode conseguir financiamento junto a órgãos internacionais ou ministério? Na realidade, existem algumas parcerias que podem ser feitas, tanto no município, no Ministério da Saúde. A gente tem algumas organizações sociais, como o Rotary Club, que ajudam muito os bancos de leite humano. E no município, tem vários municípios que o Rotary monta, junto com a prefeitura, o banco de leite. Né? Traz recurso financeiro internacional para montar o banco de leite humano. Nós assistimos periodicamente campanhas da televisão incentivando as mães a fazerem a doação do leite para as crianças, né? Aquelas mães que podem fornecer, evidentemente. Agora, lá nas regiões onde a televisão não chega, vocês também têm campanhas de divulgação? Vocês fazem junto a clube de mães, escolas? Isso, a gente tem a divulgação pelo rádio, que é extremamente importante, que às vezes atinge regiões bem mais remotas do nosso país, mais do que a TV. Temos também a produção de cartazes e folders pelo Ministério da Saúde, que é distribuído a todos os municípios brasileiros, para que a gente consiga incentivar essa mulher a amamentar, e a partir do momento que ela esteja amamentando seu bebê, ela vai ter acesso de leite para poder ajudar o banco de leite. É claro que já foi dado um grande passo, o Brasil está não só aumentando o número de bancos de leite, mas exportando a tecnologia. Mas o que ainda temos de dificuldades a enfrentar? Que dificuldades temos a enfrentar, melhor dizendo, para a criação e expansão desses bancos de leite? Na realidade, a gente precisa, conseguir com que cada município consiga ter uma unidade, ou um banco de leite, ou um posto de coleta, para que possa dar suporte para a sua região. Né? Porque, afinal, são 5.565 municípios em todo o país e 202 bancos, evidentemente. Tem vários municípios nossos brasileiros que não têm. Mas, em realidade, alguns municípios brasileiros, eles se organizam em regiões, em regiões de saúde, onde um município maior dá suporte para os municípios menores. E aí o que a gente precisa é que esse município maior tenha um banco de leite junto com a unidade neonatal para poder dar suporte a toda a região. E existe uma logística de distribuição para esses municípios lá no interior da Amazônia, por exemplo? Como é que acontece isso? Por exemplo, esse projeto que está tendo da Amazônia Legal do Nordeste, a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano está fazendo isso, localizando junto com os prefeitos, junto com os governadores do estado, qual é o polo que ele acha que ele quer atingir para ter uma redução importante da mortalidade infantil, principalmente a fração neonatal, que vai até 28 dias no seu estado. E aí o estado e o município estão definindo quais estão sendo essas regiões que estão sendo atingidas pelos bancos de leite. Agora, você é pediatra também, né, Miriam? E você é pediatra militante de clínica, isso, né? Clínica na puericultura, né? Ou seja, aquela especialidade que acompanha o crescimento, o desenvolvimento da criança. Né? A medicina tem mudado os procedimentos com relação à cultura da medicina, da puericultura, tem mudado ao longo dos últimos anos? Sim. Infelizmente, muitas pessoas que querem fazer medicina, não querem fazer essa questão da atenção básica, do crescimento, do desenvolvimento, que é uma coisa que, por exemplo, se você tiver uma criança saudável, provavelmente você vai ter um adolescente e um adulto saudável. E a gente precisa incentivar que os novos profissionais queiram fazer essa parte básica da saúde, porque nesse momento de vida, se a criança for bem orientada em termos de alimentação e de cuidados, a gente vai ter uma qualidade de vida para o resto da vida. E as crianças que estão nascendo hoje, existe a possibilidade deles viverem 100 anos. Então, a gente tem que fazer com que eles sejam cidadãos com 100 anos, mas com qualidade de vida. Mas eu me referia também especificamente à identificação das propriedades e dos problemas do leite, que o leite materno também pode conter. Por exemplo, há 30 e tantos anos atrás, não se sabia ainda, com certeza, se o aleitamento materno deveria ser proibido para as mães portadoras do HIV. E hoje se sabe que deve ser proibido e as mães já vêm checadas. Como é que isso acontece lá no interior,
As mães podem ter certeza de que o leite fornecido pelo banco de leite humano, pela rede de bancos de leite humano, ele é seguro. Por causa dos procedimentos técnicos que a gente faz. Todos os procedimentos nossos são regulados pela Anvisa, né? Então, existe um tempo que a gente tem que pasteurizar o leite, existe o equipamento próprio, existe todos os cuidados que a gente tem que ter. Após cada potinho de leite, é colhida uma amostra de microbiológico, ele só é liberado para consumo quando ele está negativo. Então, a gente tem todo um cuidado para que esse leite chegue com qualidade ao bebê. As mães portadoras de hepatite C, por exemplo, elas podem fornecer o leite? Na realidade, a mãe, para ser doadora de leite materno, ela tem que ser uma mulher sadia que esteja amamentando seu bebê. A mãe que é portadora de hepatite C, ela pode amamentar seu bebê, mas ela não é considerada uma pessoa sadia, porque ela é portadora de uma doença crônica. Sim. Agora, nós temos, você falou em 115 mil mães voluntárias, é isso? Isso. Então, acho que vale a pena repetir como deve proceder uma mãe que se candidata a ser voluntária. Né? Toda mulher, né, que esteja amamentando o seu bebê e tem excesso de leite materno, ela pode ser uma doadora de leite. Tá? Ela deve começar a coletar esse leite em casa, em potes de vidro com tampa de plástico, tipo maionese ou café solúvel, e guardar isso no freezer. Né? E entrar em contato com o banco de leite mais próximo da sua casa. Existe um prazo para que esse leite fique guardado no freezer até que o pessoal vá recolher? Isso. Esse leite pode ser armazenado até 15 dias. Tá? Por quê? Quando você aumenta mais esse tempo, né, de conservação do leite, o leite para o prematuro e para o baixo peso, que é o nosso foco, ele já não fica com tanta qualidade. Por isso que a gente precisa recolher esse leite antes para poder processar. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Muito obrigada. Se você quiser ver de novo, mandar sugestões, críticas ou mesmo copiar este programa, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado a você, telespectador, e até o próximo Cidadania.